direitos humanos, né, por entender que o direito humano é um direito, às vezes, voltado apenas para algumas pessoas, ou que essa proteção não seria ideal. Então, a gente quer mostrar que os direitos humanos são de todos nós. Então, hoje a gente vai iniciar com essa palestra. A professora Maria Valquíria, ela já foi professora da PUC, também fez mestrado e doutorado na PUC Minas. Hoje ela é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ela também é graduada em filosofia pela PUC, é professora de ética, direitos humanos, no curso de gestão pública para o desenvolvimento econômico e social, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora de um núcleo de pesquisa em gênero, espaço e políticas públicas, e é pesquisadora do Laboratório de Filosofias do Tempo do Agora. Então, a professora Valquíria vai falar uma meia hora, uns 40 minutos para a gente, e depois a gente vai abrir para perguntas e vocês podem ficar à vontade para participar, tá? Então, eu vou desligar minha câmera e vou dar a palavra à professora Valquíria. Valquíria, é um prazer te receber aqui, tá bom? Bom, obrigada, Fernanda. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Com isso. Agora eu vou assistir uma palestra. Eu acho que está com áudio aberto de alguém. Boa noite. Franciele, seu áudio está aberto. Acho que está com algum problema, porque o áudio... Gente, está resolvido? Acho que sim, né? Bom, então vamos lá. Só retomando aí o ritmo, eu queria agradecer novamente a professora Fernanda pelo convite, queria agradecer a PUC de uma maneira geral. Como a Fernanda já antecipou, eu sou professora da UFRJ hoje, no curso de Gestão Pública, mas minha trajetória foi na PUC, né, então eu tenho muita... eu me sinto em casa, né, estando aqui com vocês hoje. Confesso que é um pouco estranho ainda essa relação, né, remota. Então, eu vou tentar me situar aqui, daqui a pouquinho eu pego o ritmo. Bom, como a Fernanda já disse aí de início, eu fui professora da PUC durante 7 anos e fui na PUC Barreiro, né, especificamente, onde inclusive conheci a professora Fernanda, e onde ela viu uma palestra minha, na verdade um debate que recorrentemente a gente, né, fazia ali, eu tinha certos debates com a professora Thaís da Fonseca, de Direito do Trabalho, a gente participou de vários eventos, e aí, no último, inclusive, que eu participei na PUC, em 2018, a Fernanda viu e recentemente, né, fez esse convite para que a gente pudesse abordar mais ou menos o que tinha sido discutido nesse debate. Inicialmente, eu até disse para ela, né, Fernanda, que eu queria abordar, né, eu atualmente tenho as minhas pesquisas mais relacionadas aí à área da filosofia, porque estou inserida, né, no Laboratório de Filosofias do Tempo Agora, e aí com isso ela falou, não, mas vamos tentar fazer uma coisa mais prática. Eu falei, não, pode deixar comigo que vai ser prático, tá? Não vai ser nada fora da casinha. Mas é porque realmente a filosofia foi minha primeira formação, né, formação na PUC Minas, e ela está presente em tudo que eu tenho feito, né? Mas naquela época, naquele momento, o debate estava em torno de uma experiência que eu estava vivendo como advogada popular, né? Uma atividade que é mais comum agora nessa geração de advogados, né, nessa nova formação aí. Então, para os alunos de direito que estiverem aí ainda assim, meio que sem saber o que fazer, acho que a advocacia popular ela devia ser obrigatória para todos os alunos de direito. Mas, de toda forma, eu, então, comecei, naquele momento, eu estava ali advogando para o movimento de mulheres Olga Benário,
né? É um movimento de mulheres nacional, e esse movimento já havia 2 anos, né, que estava fazendo a gestão de uma casa de referência da mulher, chamada Casa de Referência da Mulher Tina Martins, né? E aí, enfim, esse era o momento ali, né? Isso era o que estava acontecendo naqueles dias que os debates estavam acontecendo. E já tinha 2 anos que eu estava junto com o movimento, coordenando o núcleo jurídico, né, da Casa de Referência da Mulher. Então, normalmente uma Casa de Referência da Mulher, ela é muito mais do que uma casa-abrigo, né? Ela é pensada para ser uma casa de acolhimento em geral, tanto de um primeiro acolhimento, de um acolhimento instantâneo, assim, né, de uma primeira conversa, uma primeira orientação, como também, obviamente, um abrigo, se for necessário. Só isso. E eu estava coordenando o núcleo jurídico, então, núcleo jurídico de atendimento dessas mulheres, com algumas advogadas populares também, né? Essa advocacia popular, ela é uma advocacia pro bono em geral, né? Na maioria dos casos, e a gente fazia esse atendimento de qualquer mulher, qualquer tipo de orientação que fosse preciso, que passasse pela casa, né? E também fazendo o acompanhamento jurídico da própria relação da casa com o governo e com todos os outros setores de atendimento da mulher inseridos na rede de enfrentamento em Belo Horizonte, né? Enfim, e aí a gente conversou um pouco sobre isso naquele dia. Eu vou voltar um pouco mais no assunto da casa, tá? E aí depois, no final daquele ano, naquele ano mesmo, eu faço concurso para a UFRJ, para o Núcleo de Direitos Humanos da UFRJ, e no final daquele ano eu fui chamada para trabalhar justamente no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ, né, que é um instituto que inicialmente era um instituto de pós-graduação, e que hoje há 10 anos, né, tem a graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, nosso queridinho GP10. Esse curso de Gestão Pública é um curso de graduação, né, que está inserido no campo de públicas, então dentro do campo de administração pública. Em Belo Horizonte a gente tem uma grande referência da administração pública, que é do Instituto João Pinheiro, né? E, enfim, mas o curso de gestão, ele tá nessa área. E aí eu fui chamada para dar a disciplina de Direitos Humanos, óbvio, né? Meu concurso foi para Direitos Humanos. Afinal de contas, também, nesses 7 anos na PUC, uma das disciplinas que eu mais lecionei foi Direito Internacional Público, Direitos Humanos, e, enfim, trabalhando com questões de migração. E isso tudo fez muito sentido para mim, né? Porque trabalhando dentro de uma casa de referência da mulher, como, né, tendo essa formação filosófica, tendo essa formação jurídica, dar aula de direitos humanos nesse instituto fez todo sentido, né? Eu saí um pouco do roteiro do que eu queria dizer para poder amarrar um pouco, para poder justificar ainda mais toda essa proposta que a PUC Contagem está tendo de pensar em palestras sobre direitos humanos, porque quando a gente começa, né, a pensar direitos humanos na prática, e quando eu prometi para o Fernando que eu vinha fazer uma palestra com considerações teóricas e práticas, nesse sentido, né, a gente começa a perceber como que as questões relativas aos direitos humanos, elas estão presentes em todas as áreas, né, em todos os campos, em todas as áreas de conhecimento, de uma forma geral, e isso. E assim também está a filosofia, né? Então, os dois caminham juntos, né? E aqui na UFRJ, eu inaugurei aí o Núcleo de Pesquisa em Gênero, Espaço e Políticas Públicas para pensar justamente essa rede de enfrentamento, que foi essa rede onde eu, né, em Belo Horizonte, eu trabalhei dentro da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. E por que a gente está pensando tudo isso, né? Por que isso tudo faz sentido? E o que tem feminismo ético nisso tudo, né? Bom, a referência sobre o feminismo ético, ela é uma referência filosófica, vinculada às ideias, às propostas filosóficas de uma filósofa estadunidense chamada Drusilla Cornell. Ela é uma jus-filósofa, né? Ela é uma filósofa do direito,
que infelizmente é muito pouco conhecida no Brasil, porque ela tem 2 textos em português até o momento, né? Atualmente, nós do Laboratório de Filosofia do Tempo do Agora já firmamos uma parceria com ela para traduzir os outros textos. Nós, no caso eu, porque eu sei que vai sobrar para eu fazer essas traduções, mas farei com o maior prazer. E ela está pensando as demandas das mulheres no mundo, né, inicialmente lá na década de 90 nos Estados Unidos, mas atualmente, né, desde o início dos anos 2000, ela começa a pensar isso na África do Sul, quando ela vai fazer um projeto lá, e hoje a gente já consegue expandir esse raciocínio aqui para o Brasil, enfim, para né, todos os países em geral. Ela está pensando sobre essa demanda dos direitos das mulheres frente a esses dos estados democráticos ocidentais e enfim, né, dessa lógica quase que equivalente aí nos estados dos países, né, que compõem esse sistema hegemônico da atualidade, sei lá, vamos pensar aí nos países que estão vinculados às Nações Unidas, né, para ficar mais fácil o raciocínio, a gente consegue pensar um pouco essa demanda das mulheres a partir da proposta da Drusila. Por quê? Porque a ideia de um feminismo ético, que é essa proposta que ela vem trazendo para a gente, ela é um chamado, né, um convite para a gente pensar a questão das mulheres para além do silenciamento das mulheres. Como assim? Era o seguinte sentido. Vocês já devem ter escutado falar aí muito, né? Está muito na moda no Brasil a ideia da interseccionalidade, quando se pensa em direito das mulheres, né, em feminismo e tudo mais. O que a Drusila está dizendo desde a década de 90 é que o feminismo, a luta pelos direitos das mulheres, tem que passar, tem que perpassar ali toda uma desconstrução da lógica ocidental. Eu estou chamando de ocidental para ir devagar, né? Mas a gente pode já dar um start aí, até porque a gente tem pouco tempo, né? De pensar que é uma lógica falogocêntrica. A gente tem que desconstruir toda essa lógica para não correr o risco das demandas pelos direitos das mulheres incidir em silenciamento de mulheres que não estão presentes nesses debates, né? Então, hoje, quando a gente fala em interseccionalidade, a gente está pensando assim, porque a questão das mulheres envolve gênero, raça, classe, não. Né? E aí a gente tem que ficar elencando todas as categorias possíveis para poder dizer que estamos falando de todas as mulheres. E o que a Drusila está dizendo, desde lá de trás, é o seguinte: primeiro ela vai partir da lógica de Lacan, né, que é da psicanálise, na verdade, de maneira geral, para tentar entender a diferença sexual, a diferença binária, né, homem e mulher, para além daquilo que está estabelecido na ordem simbólica dada para a gente desde a nossa origem, né? Da gente, quando eu falo desde que a gente nasce mesmo. Tá? E aí ela vai dizer, olha, se a psicanálise, né, está toda certa aí no que está propondo, de que somos, né, um produto de uma lógica em que pensa o homem, né, o falo, a ideia do homem como o elemento de referência, e tudo aquilo que não possui o falo, tudo que está excluído dessa lógica de referência, então todos os sujeitos castrados, subalternizados, sujeitados, a gente precisa desse por dizer que não é referenciado como homem hétero, branco, né, ocidental e tudo mais, está fora da referência, está fora do padrão, está fora do poder, está fora daquilo que se relaciona com o poder, né? Unir enquanto mulheres é lutar contra essa posição de referência, né? É dizer que, olha, essa referência, ela é referência para quem? Né? Essa referência de poder desse homem hétero, branco, isso é referência para quem? Né? Se a gente se apropria disso e começa a entender que muito mais do que se unir enquanto mulheres é se unir enquanto sujeitos que estão excluídos dessa lógica, a gente consegue começar a pensar os direitos das mulheres
de uma forma mais plural, de uma forma menos restritiva, né? Qual que é o problema todo por trás? O que a gente pensa quando a gente pensa no direito das mulheres? Vamos pensar aí direito ao aborto, né? Direito a uma coisa que acontecia muito na década de 90, lá, quando ela estava começando a pensar tudo isso, nos Estados Unidos, a ideia lá, a discussão sobre a indústria pornográfica, né? Então, a indústria pornográfica, ela deve prevalecer, ela não deve prevalecer, deve continuar, a gente tem que limitar, não tem que limitar. E essas discussões todas, elas começavam a segregar as mulheres entre si, os grupos das mulheres. As mulheres que trabalhavam na indústria pornográfica versus as mulheres, as belas recatadas do lar, né? As mulheres religiosas versus, que estavam apegadas, né, à ideia da vida lá no momento da concepção, versus as mulheres que queriam a liberdade dos seus corpos. E isso tudo pregava um sistema de guerra ali entre os debates feministas. Isso eu acho que é muito o que acontece hoje no Brasil, né? Não sei se nos Estados Unidos está tão presente mais, talvez esteja, mas não seja o foco central das disputas políticas hoje. Mas aqui no Brasil isso ainda está muito pegado, né? As mulheres indígenas, mulheres negras, nananana. E ela está dizendo que toda essa divisão entre o núcleo das mulheres é uma divisão própria dessa lógica do patriarcado, né? Dessa lógica que estabelece quem tem o poder e quem está fora desse poder, né? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a Casa de Referência da Mulher, Tina Martins, quando ela vem com essa proposta, né, de luta pelos direitos das mulheres, ela sofre um choque muito grande nesse primeiro momento, né? Porque quem são essas mulheres protegidas por uma casa de referência? Para quem vale a Lei Maria da Penha? Né? Quem são as mulheres que devem ser protegidas numa Lei Maria da Penha? Se a gente for pensar em todo o sistema brasileiro de proteção da mulher, a gente tem várias questões para ser respondida. Primeiro, essa que eu já adiantei, né? Para quem que vale a Lei Maria da Penha? Que tipo de mulher está sendo protegida ali? Que tipo de mulher ela alcança? Gente, tem um estudo que foi feito, né, por nós lá da Casa de Referência da Mulher, que mostra que uma mulher, isso em 2016, tá, gente? Hoje, obviamente, isso é muito maior, provavelmente. Em 2016, uma mulher que morasse ali no Floramar, tá, na periferia, então, né, de Belo Horizonte, fora da região central, ela levaria num domingo, que não tem trânsito, mas também não tem transporte público direito, né? Ela levaria no domingo aproximadamente 15 horas, tá? E gastaria aproximadamente R$20 para conseguir acessar todos os lugares de plantão de atendimento da mulher, tá? Para ter o seu direito de não ser agredida ou a sua mínima proteção garantida, né? Então, quando a gente cria a Lei Maria da Penha, a gente cria para quê? Qual que é esse sentido da ideia, né, da Lei Maria da Penha? É uma ideia de proteger as mulheres, mas proteger que tipo de mulher, né? Porque, na prática, o que ela está protegendo, né? Então, o que o feminismo ético vem trazer para a gente é que, muito mais do que discutir e dizer, olha, essa lei não protege, ou essa lei né, só protege esse tipo de mulher, ou precisamos dar voz para esse tipo de mulher, é pensar que o próprio sistema do patriarcado, o próprio sistema nosso hoje, da nossa lógica, da nossa forma de ver o mundo, é um sistema que propicia esse tipo de racha, ou propicia essa falta de alcance desses direitos, né? Então, quando a gente pensa a Lei Maria da Penha, a gente tem essa questão do que ela alcança, né? Quando a gente pensa no sistema jurídico, né, feito, né, para agregar esses direitos das mulheres, a gente começa a identificar o tanto de descompasso desses direitos que são feitos pelas mulheres com o nosso sistema jurídico propriamente. Ainda no exemplo da Lei Maria da Penha, não sei se vocês já ouviram algumas pessoas defendendo aí que a Lei Maria da Penha tem que ser aplicada para o homem também, porque ela tem que ser uma lei de proteção da violência dentro de casa, né, independente do sujeito. Gente, há 30 anos atrás, eu não vou nem falar, não vou nem falar 30, posso falar 10, talvez, nem isso. É porque a Lei Maria da Penha é de 2008, né? Então, 2006, acho que eu até errei aí na data. Mas eu vou colocar 30 anos atrás porque tem uma referência de fato que eu conheço que passou por isso. Então,
há 30 anos atrás, uma mulher que chegasse na delegacia, né, na delegacia normal, para denunciar uma violência, uma agressão física, machucada e tal, criança pequena no colo e tudo mais, ela provavelmente tinha escutado o delegado. Que isso? Volta para casa, seu marido é tão bom. Nossa, mas eu conheço ele é uma pessoa tão boa, tão atenciosa. Você não tá histérica, não? Você não tá nervosa? Não tá assim, não são os hormônios? Acho melhor você repensar um pouquinho, né? Hoje, isso é proibido, tá? Se isso acontece, isso é proibido. Isso é proibido por quê? Pela Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha proíbe que o sistema recuse uma mulher de ser atendida nesses termos, né? Mas a gente vê isso facilmente acontecendo entre as amigas, no âmbito da família, né, e tudo mais. Então, a gente vive numa lógica em que a mulher é projetada para aceitar tudo, né? Para ponderar tudo, para ser cuidadosa com tudo que se pensa, né? E aí, quando vem, né, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e fala, olha, tá errado, as mulheres estão morrendo porque tá ficando 20 anos aí para acabar com um processo, para finalizar um processo de divórcio, e nisso, né, a mulher está sendo agredida, está sendo tomada de todos os bens, tá errado, vocês precisam mudar isso, né? Vem o Brasil e cria a Lei Maria da Penha para atender uma demanda da Corte Interamericana, né? E essa lei, ela é uma lei que está tentando repensar a gestão pública, ela está tentando repensar a administração pública. Ela não está tentando criar direito a mais para a mulher, não é nada disso. Porque o direito de não ser agredida, teoricamente, a gente já tinha, desde a Constituição de 88, pelo menos, né? Então, assim, da integridade física, a proteção, né, a integridade física, isso aí todo mundo tem, né? A Lei Maria da Penha, ela vem para tentar repensar o sistema como um todo. Ela é muito mais uma lei para ser aplicada no âmbito administrativo do que propriamente no âmbito judiciário. E aí você está diante de discussões, de repente, aí, né, a gente começa a ver discussões de que essa lei precisa ser aplicada para os homens, precisa ser aplicada, sei lá, né, para os maridos. E a gente começa a falar, bom, não faz muito sentido. Porque a ideia é você tentar proteger a mulher do sistema, não da violência, porque, infelizmente, a violência, a gente só vai conseguir proteger a violência quando a gente mudar a forma de enxergar a vida. Mas a Lei Maria da Penha, ela foi feita para pensar a proteção em relação ao sistema, tá? E ainda assim, ela é uma lei que dentro do próprio sistema, né, não só o sistema de justiça, mas o sistema administrativo como um todo no Brasil, né, da administração pública, dentro desse próprio sistema ela produz desigualdade. Ela não produz desigualdade, olha a falha, né, na crítica, mas ela não reduz o problema da desigualdade, né? Então, a ideia é que a gente consiga, toda vez que a gente for pensar, né, em proteção das mulheres, em direito das mulheres, que a gente consiga pensar em demandas, em situações que, de fato, modifiquem a estrutura, né, que modifiquem a nossa forma de pensar e de enxergar a vida. E não necessariamente na inclusão de direitos dentro de um sistema que já está até inflado, né? Direitos humanos é direito para bandido, né? O que mais tem aí é direitos humanos. Realmente, a gente tem direitos humanos para caramba. Por quê? Porque pode dar direito, pode limitar o Estado da forma que for. O Estado, ainda assim, ele está sustentado em pilares, né, de lógica, de raciocínio, de conhecimento, que tende a promover o tempo inteiro as exclusões, né? O Estado nacional, né, que essa forma de Estado que a gente vê hoje, de país que a gente vê hoje, ele foi pensado dentro de uma lógica de exclusão. Isso aí Foucault já falava, né, no Nascimento da Biopolitica, Segurança, Território e População. O Foucault já estava denunciando isso, que esse Estado ele é criado como um sistema de exclusão, né? Hoje, a gente ainda tem pensadores que promovem um raciocínio ainda mais refinado sobre toda essa exclusão,
né, como o Attili Bembe, né, que vai pensar sobre a necropolítica, e o próprio Byung-Chul Han, né, que é um filósofo sul-coreano que hoje está falando muito sobre o controle, né, da nossa psique através dessas várias formas digitais aí da vida. Então, mas de toda forma, o que está por trás de todos esses, né, tanto da psicopolítica do Han, quanto da necropolítica do Bembe, ou da biopolítica de Foucault, o que está por trás de tudo isso, né, a pergunta que está por trás de todas essas formas de pensar é como que todas essas exclusões ou esses controles dos corpos, das mentes estão acontecendo, né? Por que isso tudo? Por que a gente está ainda, em pleno século XXI, numa sociedade tão excludente, né? Numa sociedade que refina seu sistema jurídico, né? Então a gente cria lá controle de constitucionalidade das leis, né, sistemas e mais sistemas para a administração pública, a gente, né, inova lá, cria corte interamericana, corte europeia, Nações Unidas, a gente cria vários sistemas, cria um tanto de convenção internacional de proteção das mulheres, né, das minorias e tudo mais, e ainda assim a exclusão está aí, né? Não só a exclusão, mas enfim, a necropolítica está aí, né? Eu tenho uma colega minha aqui que eu gosto muito da forma como ela coloca essa questão, é que ela vai denunciar o seguinte, a Carla Rodrigues, ela vai denunciar que dentro da nossa sociedade existem os incluídos, os excluídos, e tem aquelas pessoas que nem contam no cálculo, né? Então, se a gente fosse pensar em termos de direito das mulheres, nessa situação que eu coloquei para vocês em Belo Horizonte, do sistema da rede de enfrentamento da mulher, esse sistema, ele exclui, né, determinadas mulheres que passam por uma dificuldade muito grande para acessar a rede, mas tem mulheres que nem entram nesse cálculo, que elas estão subalternizadas de uma forma tal, por todo esse sistema, pelas suas famílias, né, pelas várias formas de controle, que elas nem sequer acessam esse sistema, elas não vão nem passar raiva na delegacia de mulheres, porque elas não vão conseguir nem acessar lá, porque elas não vão nem conseguir pensar que podem questionar a subalternização em que elas estão, né? Então, será que o nosso sistema brasileiro, né, de justiça, ele está pronto para pensar essa desconstrução toda? Será que a gente consegue, sem implodir o sistema, a gente consegue reconstruir isso tudo, né? O que o feminismo ético vai dizer para a gente é que existe um caminho. O caminho é a gente desconstruir toda a forma de referenciamento, né? Sei lá se referenciamento seria a palavra, sei lá, até se não estou inventando, mas é toda a forma de compreensão do mundo que gira em torno desse padrão, né? Desse padrão do certo, do correto, que é esse homem branco, hétero, né? Ocidental, né? De preferência europeu. Se for europeu, então melhorou, né? Então, essa referência de que isso é o poder, né? De que isso é o lugar, né? Tem não sei se não é meme, é um vídeo que rola aí há muitos anos, na verdade, né? Na internet. Inclusive, eu já usei isso nas minhas aulas na PUC, então tem um tempinho. Que fala assim, né? Acontece um acidente de carro, né? Ou tem pai e filho dentro do carro, né? O filho é levado às pressas para o hospital, o pai infelizmente morre no acidente, né? E aí na hora que chega no hospital, o filho está tão destroçado, né, tá à beira da morte mesmo. Aí na hora que chega no hospital, os enfermeiros falam assim: chame a pessoa mais competente nesse hospital para atender essa criança, esse menino, porque ele vai morrer. E aí chega a pessoa mais competente no hospital para atender essa criança, olha para essa criança e fala: não posso atender porque é meu filho. Né? E aí esse teste, né, esse vídeo aí que rola, pergunta, né, quem que é essa pessoa, né, que não pode atender o filho? E aí você tem várias explicações, né?
baixa um espírito nesse médico, que é o pai, que quer proteger o filho, que é um pai, é o pai biológico que estava escondido na história, é uma novela mexicana, que na verdade esse filho é filho adotado de um relacionamento homoafetivo entre dois homens, né? Por quê? Porque muitos não conseguem entender simplesmente que a pessoa mais competente de um hospital, né, a cabeça do hospital, pode ser uma mulher, né, uma médica. Então, assim, se você não caiu nessa peça, né, que te pegaram, ótimo, né? Porque é uma tendência, pelo menos, a hesitar, falar, opa, peraí, que estranho. Ah, não, sim, pode ser a mãe, né? Porque você já está tão preso lá na ideia de que o pai é a pessoa mais competente e fala, pô, mas como assim? Ah, não, peraí, a mãe. Se você não demorou nem esses 5 segundos, ótimo, você tá tranquilo, já tá muito melhor do que 90% da população mundial. Mas uma boa parte, né, não vai nem conseguir entender, vai precisar que você pare e explique de que poderia ser a mãe, essa pessoa mais competente, né? Então, essa lógica falogocêntrica, né, que essa ideia de quem tem o poder é esse sujeito masculino, ela está impregnada na nossa sociedade. Se a gente não desconstruir isso, a gente não consegue. A gente pode criar lei, pode criar Lei Maria da Penha, pode criar, né, novos sistemas de administração pública, que a falha sempre vai aparecer, né? A Casa de Referência da Mulher, Tina Martins, tem uma visão, né, sobre tudo isso, que não podendo, né, partir para toda essa transformação de uma hora para outra, não sendo possível essa revolução imediata no sistema, a Casa de Referência pelo menos tem uma proposta, né, que é uma proposta no qual ela trabalha, né, elas trabalham com isso, né, que é a ideia de concentrar no mesmo lugar, né, todos os primeiros atendimentos a uma mulher em situação de violência. Então, se a gente não consegue lutar contra esse sistema, que pelo menos a gente minimize a dor de quem precisa acessar esse sistema num primeiro momento. E diferente do que o governo propõe, a Casa de Referência da Mulher é um lugar de acolhimento de todos os tipos de manifestação de performatividade não masculina, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a depender, né, da situação de uma mulher trans, por exemplo, que chegue para tentar atendimento dentro do sistema do Estado, do sistema regulamentado pelo Estado, ela não vai receber proteção, tá? Se for uma mulher que está sendo agredida pelo irmão, ela também pode ser que não receba proteção, porque o Estado ele é tão padronizado, a lógica do Estado ela é tão padronizada que ela é feita para receber determinados tipos. Quais tipos? Aqueles tipos daquelas mulheres que foram consideradas dentro da lógica binária lá da diferença sexual, lá que Lacan e Freud denunciaram a partir do complexo de Édipo, né? É aquela mulher, a bela, recatada do lar, casada, bonitinha, que apanhou do marido, aquela ali, ela consegue ser absorvida pelo sistema, né? E consegue ter um mínimo de proteção. Isso se ela conseguir acessar, né? Se ela tiver o mínimo de dinheiro, de condição emocional para conseguir acessar esse sistema. Mas qualquer outro tipo de mulher que foge a essa figura, ela pode ser recusada, tá? Legitimamente, assim, legitimamente dentro da lei ali, da administração pública, daquilo que regulamenta. E isso não é só em Belo Horizonte, tá, gente? Isso é geral, essa é a forma como as redes de enfrentamento estatais lidam com a situação da violência contra a mulher, tá? Então, mulheres trans podem ficar de fora, depender de quem estiver atendendo, recusa, né? A Delegacia de Mulheres recusa a proteção pela Lei Maria da Penha de mulheres que são agredidas pelos seus irmãos, e o STJ já disse que qualquer tipo de violência, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser, enfim, qualquer pessoa que mora dentro da mesma casa, que agrida, né, uma mulher, responde nos moldes da Lei Maria da Penha. Então, infelizmente, o sistema é feito por pessoas, e pessoas tendem a enxergar esse conceito dessa mulher, né, que precisa dessa proteção apenas como essa mulher, né, heterossexual, numa relação heterossexual, de preferência casada, bonitinha, para a gente identificar o núcleo familiar e tal.
enfim, e aí a gente tem que desconstruir a base para que esses sistemas possam ser criados e repensados sob outras bases, né? E não sob essas bases falogocêntricas. Eu acho que eu falei muita coisa, né? Eu combinei 40 minutos mais ou menos para ver se vocês querem perguntar, e aí eu consegui, de repente, focar em algum outro detalhe, tá? Se for o caso. Então, acho que para uma exposição mais genérica tá feito. Se vocês tiverem alguma consideração, alguma pergunta, a gente pode trabalhar e pensar em cima disso. Então, fica aberto aí. Pessoal, quem quiser perguntar, é só levantar a mão, tá bom? Para poder fazer perguntas. É muito chique levantar a mão. Aqui não tem disso, não. O povo tá vergonhoso, então eu vou perguntar. Pode perguntar. Eu acho que nos tempos de hoje, a palavra feminismo às vezes é vista como uma palavra com um sentido pejorativo, né? Dizer que uma determinada pessoa é feminista é vista como uma coisa ruim. Eu queria que você comentasse isso, né, dentro do seu ponto de vista, dentro da questão do feminismo ético, da importância de ser feminista, né? Bom, é até bom que a gente que eu melhore um pouquinho essa apresentação sobre o feminismo ético da Drusila. Bom, essa proposta, como eu disse para vocês, é da Drusila Cornell, que surge em 1990, né? Enfim, meados ali de 90, muito baseado na filosofia de Jacques Derrida, tá? Da desconstrução. E ela vem trabalhando isso até hoje. Inclusive, tem um texto super recente dela aí, que está para sair no próximo livro, que é sobre o feminismo pensado a partir das questões descoloniais, né, que é outro tema que está em voga nos debates teóricos aí, né, nos meios intelectuais. Então, é um conceito ainda em construção, tá, Fernanda? Não tem nada assim que eu possa te dizer, até porque a proposta da desconstrução ela é uma proposta, de certa forma, aberta, né, nesse sentido de não ter um fechamento. O que é feminismo ético? Responde aí na prova, 5 linhas e tal. Enfim, não dá. É contra a própria filosofia. Mas a proposta da Drusila era convocar todo mundo, né, para pensar sobre o olhar, né, da psicanálise, né? Então, ela toma emprestado o olhar da psicanálise, que entende que, né, a partir de muitos estudos, de muito pensar aí, né, sobre a sociedade, de muita ciência, identifica que as pessoas são construídas, né, os desejos e as ansiedades, as vontades dos sujeitos são construídos a partir dessa formação do imaginário, tá? De uma diferença sexual, de que existe uma diferença sexual na sociedade, tá? A partir da referência do homem, tá? Então, a criança lá, ela, enfim, nasce com um papel em branco ou com o chip aí, né, com a informação de todos os sexos, de todas as representações possíveis, e logo que nasce, ela começa a construir essa referência a partir, né, do que é o pai e do que é a mãe, tá? E aí ela vai se identificando. Se a criança tem o pênis, ela identifica no pênis lá do homem, enfim, e reconhece isso, tá? É muito mais complexo que isso, obviamente, mas eu não sou psicanalista, e então é só para vocês terem uma ideia que existe uma teoria que identifica que as pessoas são, né, a psique humana é construída sob essa análise de uma diferença sexual binária, né, homem e mulher, tá? E aí a Drusila tá dizendo, olha, a referência ela não é binária, ela é homem e tudo aquilo que não é homem, tá? Sendo assim, tudo aquilo que não é homem não é o homem, tá? O homem que tem pênis e tal. É muito mais do que isso. E aí Fanon e vários outros psicanalistas mais da atualidade, a própria Lucy Irigaray, que não é atual, mas é uma feminista psicanalista da época, né, do Lacan, eles estão dizendo, olha,
para além dessa figura do masculino, né, essa referência, a gente identifica que ela é uma referência desse homem branco, né, hétero, e tudo aquilo que está fora se coloca num lugar de subalternização, tá? Não se coloca, obviamente, mas acaba aparecendo na sociedade como aquilo que não vale, aquilo que tem menos valor, aquilo que tem menos poder, tá? Então, o feminismo, em geral, e aí eu colocaria até no plural, tá? Para agregar todos os tipos de feminismos, os feminismos são formas de pensar a sociedade para além dessa lógica, tá? Para além dessa ideia de que existe uma referência de poder na sociedade, tá? Então, dizer que o feminismo, né, pensar o feminismo como algo pejorativo, é validar essa referência desse homem branco, hétero, poderoso, que subalterniza os outros sujeitos que não estão nessa lógica. Então, se for pensar até do ponto de vista do brasileiro, o homem latino, ele está subalternizado sob a perspectiva, né, da grande referência da humanidade, de quem tem realmente o poder, que né, se pensar em sistema internacional, em política internacional, onde é que está o poder? O poder está concentrado lá, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, tudo aquilo que está fora dessa lógica está dentro de um sistema subalternizado, né? Bom, então, o feminismo ético, que aí já é o recorte da Drusila, é um chamado, né, para a gente pensar sob essa perspectiva daquilo que está pré-estabelecido. A gente não escolheu, não, tá? Ninguém escolheu aqui entrar nessa lógica. Eu não concordo com essa lógica do machismo. Você pode não concordar, mas você está dentro dela, infelizmente, né? Então, o que ela está fazendo é falando, olha, diante dessa lógica que já está dada, né, a gente precisa pensar numa forma de desconstrução disso tudo a partir da ética. Como é que a ética entra nisso tudo, né? A referência ética da Drusila está muito ligada a Emmanuel Levinas, ao próprio Derrida. Então, o que ela está tentando dizer é o seguinte: a gente precisa, enquanto mulheres, né, e sujeitos subalternos de uma maneira geral, a gente precisa se reconhecer, né, enquanto mulheres, dentro das suas N diferenças sexuais, de classe, e de cor, e de religião, de tudo, tá? Sempre a partir do chamado do outro, dessa outra mulher, desse outro sujeito que também está nessa mesma condição, né? Então, o feminismo ético é uma proposta da gente pensar esses sujeitos subalternizados e de entender e ampliar cada vez mais o nosso olhar contra esse sistema falogocêntrico, a partir da relação que a gente vai criando e que a gente vai se formando e se constituindo com esses outros sujeitos que nos tocam. Então, eu, Valquíria, mulher, branca, classe média, né? Formei na PUC e tal, sei que, cheia de onda, né? Eu preciso estar aberta, aberta para esse chamado ético, para conhecer e ampliar e entender e me modificar cada vez mais por aquele outro que me interpela. Então, quando eu, advogada, né, imagina, eu, recém-formada, advogada, PUC, vou lá para o movimento de mulheres Olga Benário, né, e começo a conhecer a realidade daquelas diversas mulheres cis, mulheres trans, mulheres héteras, mulheres homens, mulher branca, mulher preta, mulher de tudo quanto é jeito, rica, pobre, né? E começo a conhecer essas várias realidades, homens trans também, né? Que também acabam caindo nesse limbo, em alguma medida, principalmente se estiverem ainda no processo de construção aí. Eu preciso deixar com que todas essas formas de vida me constituam e me transformem. Então, o feminismo ético, o feminismo, né? E aí o ético vem só como uma lembrança mesmo, porque o feminismo em si, ele tem que ser essa proposta agregadora, essa proposta de mudança o tempo inteiro, sob pena de ser simplesmente a reprodução falogocêntrica, a reprodução patriarcal.
Porque o que estabelece conceitos, regras e oposições binárias, o certo, o errado, o bonito, o feio, não, padrão, não padrão, o que está dentro, o que está fora, é essa lógica patriarcal. É essa lógica, né, desse conhecimento que nasce lá, essa forma da gente pensar o mundo lá na filosofia antiga, né, e que vai dizer para a gente, olha, se você não validar esse conhecimento, se ele não estiver dentro da regra, dentro do método, dentro da metodologia, dentro do padrão, né, ele não vale, não é isso? Então, quem é que vai determinar qual que é esse método, qual que é esse padrão, qual que é esse válido? Alguém está determinando isso. E esse alguém que está determinando isso e está estabelecendo o que está fora é esse sistema do patriarcado, entende? Então, o feminismo por si só, o ético vem só como uma lembrança, mas o feminismo por si só, ele só pode ser considerado propriamente feminismo se ele está propondo alguma mudança dessa lógica excludente, tá? Então, outro dia eu vi uma live, um cara que eu gosto muito das coisas que ele fala, chama Ricardo Mello, Belo Horizonte. Gosto muito, muito, muito. Só que tem uns 2 meses que eu não consigo escutar nem a voz dele. Porque outro dia eu vi uma live dele, ele falando assim, esse trem de live também acaba com a nossa vida, né? Eu vi uma live dele falando assim, nem machismo, eu sou contra o machismo, que é o homem sendo melhor do que a mulher, e o feminismo, que é a mulher sendo melhor do que o homem. Aí eu falei assim, amigo, você não entendeu nada, né? Um cara super estudado, super letrado, super inteligente, estuda um monte de coisa, ele não entendeu nada, porque ele não entendeu, né, que nem se trata do homem, né, esse homem aí, a figura, né, vou usar aqui como exemplo, tá? Só um exemplo, né? Nem é o Ricardo, que está aqui na minha frente, embaixo da Fernanda aqui, nem é o Ricardo contra a Fernanda, tá? E nem é a Fernanda contra o Ricardo. Não é isso. O machismo não é isso, só isso. Claro que é porque o homem se vê nessa figura representada do poder. Mas o machismo ele é a consolidação de um poder único, central, dominante, que determina e que subalterniza sujeitos mundo afora, né? No sistema como um todo, tá? Então, é contra esse sistema que o feminismo tem que se propor a lutar. Não é sobre a Valquíria, né? Sobre a Fernanda. É sobre um sistema que oprime as mulheres brancas, que oprime as mulheres negras, que oprime as mulheres indígenas, que oprime os homens negros, que oprimem as latinas, né? Se você for olhar nos Estados Unidos, né, pela leitura da Drusila, ela até menciona muito. Hoje em dia, as mulheres negras nos Estados Unidos, elas têm uma potência política muito maior do que as latinas, por exemplo, né? Então, apesar de estarem sofrendo os mesmos processos de subalternização que a gente vê aqui, mas elas têm uma organização, uma potência política muito maior do que as latinas. Então, nós, mulheres latinas, a gente está nesse processo, a gente está nesse patamar subalterno muito forte, né? Então, o feminismo é um pouco isso, é lutar contra esse sistema, no sentido revolucionário mesmo, né? As propostas mais recentes da Drusila convocam a gente para pensar a revolução mesmo, a mudança de todo um sistema. Inclusive, ela vai usar Rosa Luxemburgo, e inclusive ela vai denunciar a própria opressão que as mulheres sofreram durante os anos do pseudo-socialismo que se instalou na União Soviética, né? Então, até isso, é revolução mesmo, sob nenhum argumento de opressão, né? E aí, obviamente, que ela vai criar vários sentidos para essa revolução, vai pensar essa revolução como uma revolução do espírito, como a gente pensar o mundo de forma sistêmica. Então, o feminismo ético é também incluir nessa concepção de mundo os seres não humanos, né? Então, os animais, os bichos né, tudo que a gente falou sobre ecofeminismo, isso tudo está dentro dessa proposta desse feminismo ético da Drusila, né? Então, é pensar sobre essa lógica. E pensar sobre essa lógica implica também pensar contra a lógica desse acúmulo exacerbado de bens, de capital, que estabelece poder nas mãos de um, né? Quanto mais a gente acumula, mais poder a gente tem, né? Então, essa ideia de que tem que ter um poder centrado em algum lugar, isso tudo é uma ideia que o feminismo vem para combater, para desconstruir, né?
É um pouco isso, Fernanda. Não sei se ficou mais claro ou se ficou mais confuso, porque é muito pouco tempo, gente. É só Nossa, para mas eu vocês achei. terem vontade de pensar sobre, né? Essa é a ideia. Não é para dar respostas fechadas, porque é difícil. Não, foi super esclarecedor. Eu acho que a ideia desses seminários é de plantar semente, né? A gente não tem como esgotar o tema. Teriam que ser aulas e aulas e aulas para a gente poder estudar feminismo a fundo, né? Mas é importante que todas as pessoas percam, né? Deixem de ter essa noção do feminismo como algo negativo, né? Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, né? Que o feminismo é diferente do femismo, né? Que o femismo seria supremacia feminina, né? E a gente não quer isso, a gente não quer supremacia feminina, a gente quer igualdade. Como outras pessoas também procuram a igualdade no nosso sistema, né? E que a gente tem que buscar. Eu acho que falar de feminismo no momento acadêmico, né, nesse espaço que a gente tem, tal como aconteceu na palestra que você mencionou, eu acho que serve para a gente repensar determinadas atitudes que a gente tem, determinados pensamentos que a gente tem, para a gente passar a valorizar e ter mais empatia para o outro. Então, como essa questão que você coloca, olha, às vezes eu tenho mulheres que são agredidas e não tenho dinheiro para pagar a passagem de ônibus, né? Para tentar ajuda, que ela não tem o tempo com quem que ela vai deixar os filhos dela para poder ficar morfando 15 horas numa delegacia, né? Ou Ô, ela vai Fernanda, levar os filhos. e que inclusive a falta do dinheiro para ir, se esse dinheiro tiver sob controle do homem, é crime, né? Então, assim, que a violência doméstica, ela começa no controle do dinheiro para essa mulher ir ter algum tipo de socorro, né? Então, essa é uma questão que eu tinha que ter ressaltado e esqueci de ressaltar. Mas é um tipo de violência, né? Deixar de dar dinheiro, né? A violência moral, além da violência física, que muitas vezes as mulheres ficam reféns de determinados homens, né? Eles as tornam reféns. E aí muita gente fala assim, é porque gosta, né? Fica nesse ciclo vicioso porque gosta. Ninguém gosta da violência, mas muitas vezes a pessoa está tão fragilizada que ela se submete àquele ciclo de violência. E é isso que a gente tem que quebrar, né? Mostrando para as mulheres que elas têm que procurar igualdade, que elas podem lutar pelos seus direitos e para quebrar tudo isso, né? Todo esse histórico que existe. Mas muito obrigada, Valquíria, foi muito legal a nossa conversa. Depois, se você tiver algum material para poder disponibilizar para os meninos, a gente pode colocar aqui também, disponibilizar para eles aqui no canal. E aí, pessoal, eu vou aproveitar então, agradecer grandemente a Valquíria. Valquíria, a gente está de portas abertas no dia que você quiser voltar, na hora que você quiser voltar, né? E eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou deixar aqui para vocês o link de acesso para o certificado mais um tempo, para aqueles que não fizeram o link para ganhar o certificado. E estou fazendo a propaganda para a palestra da próxima semana, na próxima terça-feira, que é sobre trabalho escravo, que também está imperdível com a professora Lívia Miraglia, né? Então, muito obrigada a todos, vou encerrar. Obrigada, viu, Valquíria? Obrigada, Fernanda. Um abraço, gente. Eu vou agora vou colocar aqui o link para quem precisar. Ótimo. Encerrar a gravação.